Oi gente, meu nome é Luísa Chalub e esse é o nosso segundo bloco aqui sobre o tema de direitos da personalidade. No bloco anterior a gente falou mais sobre uma parte geral dos direitos da personalidade, definimos o seu conceito, demos um aspecto histórico, falamos sobre as principais características e falamos do tratamento dele no código. A gente viu, gente, na aula passada, que o rol de direitos da personalidade dentro do código, ele é um rol exemplificativo. Então, eu quero trabalhar aqui com vocês, dentro desse rol exemplificativo, alguns dos pontos mais importantes, alguns dos pontos que vai além daquilo que está no código. E eu quero também trazer um exemplo de direito da personalidade que não está contido no código, mas que é aceito pela doutrina e jurisprudência majoritária. Então, para a gente demonstrar aí como que seria, o que seria um outro direito da personalidade para além desses contidos nesse rol exemplificativo, tudo bem? Primeiro ponto que eu quero tratar agora com vocês diz respeito ao direito de imagem. Por que eu escolhi tratar desse tema, gente? Porque o direito de imagem, ele teve um julgamento recente, relativamente recente, de 2018, esse julgamento, mas que traz um novo conceito que é importante para a gente. Ele fala do lucro da intervenção. Isso é bastante importante. Então, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Bom, gente, nesse caso, a atriz Giovanna Antonelli, vocês devem saber quem ela é, ela processou uma farmácia de manipulação. Na verdade, era uma rede de farmácias de manipulação, né? Porque utilizava o nome e a imagem dela vinculadas a um remédio de emagrecer que ela nunca teve qualquer relação, ela nunca fez aquela propaganda, ela nunca vendeu aquele remédio, enfim, não tinha nenhum relacionamento. O que aconteceu nesse caso específico? Essa farmácia, então, ela usou uma foto dela e fazia propaganda daquele remédio, como se ela tomasse, como se ela estivesse ali apoiando o uso daquele remédio. Nesse caso específico, a Giovanna Antonelli, ela faria jus sim aos danos morais referentes ao uso da sua imagem. A gente viu aqui que a violação do dano moral atualmente, o direito à indenização do dano moral, atualmente ela é vista não como uma violação simplesmente a um direito da personalidade, mas sim como uma violação a um aspecto da dignidade da pessoa humana como um todo. Mas, uma vez que os direitos da personalidade estão contidos dentro da dignidade da pessoa humana, então, obviamente, gente, as violações à imagem, elas continuam sendo capazes de nos levar à indenização a título de dano moral. Só que nesse caso, essa farmácia, ainda que ela pagasse esse valor a título de indenização por dano moral, em virtude do uso dessa imagem, ela tinha lucrado tanto com relação à venda daquele medicamento que o STJ considerou que isso seria uma solução injusta. Imagina, aquela farmácia, vamos supor que ela tenha lucrado 1 milhão e a indenização a título de dano moral fosse de 100 mil. O que o STJ falou então? O STJ aplicou um conceito que já era conhecido, mas não era muito disseminado. Por isso esse julgamento é importante, porque esse conceito, a partir desse julgamento, a gente tem uma expectativa de que ele passe a ser mais utilizado. Esse conceito é o chamado lucro da intervenção. O que é o lucro da intervenção, então? É uma vantagem patrimonial obtida indevidamente com base na exploração ou aproveitamento de forma não autorizada de um direito alheio, nesse caso, um direito à imagem. E aí, gente, para a configuração desse lucro da intervenção, não é indispensável que haja uma transferência patrimonial, ou seja, não é indispensável que eu tente vender medicamentos e não consiga porque tem um terceiro vendendo. Basta que esse terceiro venda se utilizando da minha imagem e aí então eu faria jus já a esse lucro da intervenção. Então o STJ ele diz aqui, olha, para a configuração do enriquecimento sem causa por intervenção, não se faz imprescindível a existência de deslocamento patrimonial com o empobrecimento do titular do direito violado, bastando a demonstração de que houve enriquecimento do interventor.
Gente, visto isso, eu queria fechar esse raciocínio aqui, que a gente pode voltar a falar dele lá em responsabilidade civil, mas como ele é muito relacionado com os direitos da personalidade, a gente está aprofundando nesse bloco, eu acho que vale a gente falar. Então, o dano, quais são os possíveis danos, né, a serem indenizados, os principais danos? A gente fala em dano material, que são danos emergentes e os lucros cessantes. A gente aprofunda a ideia de dano emergente, dano material, quando a gente trabalha em direito das obrigações, que a gente traz os conceitos. Dano moral, ofensa à dignidade da pessoa física ou jurídica, e aí a gente falou ali a pessoa jurídica na sua honra objetiva, né? Lembrando que é uma ofensa à dignidade da pessoa, não é simplesmente uma ofensa aos direitos da personalidade. Dano estético, gente, o dano estético, a STJ já falou que ele é um dano autônomo. Anteriormente, a gente tutelava o dano estético juntamente com o dano moral. Mas o que seria então o dano estético? Para o STJ, o conceito de dano estético é uma modificação permanente e indesejada daquele corpo. Por que isso, gente? Porque o conceito de beleza é um conceito muito relativo, né? Então, a gente já teve até um caso na Defensoria Pública do Rio que tinha uma pessoa que seria o assistido, né? Que ele queria ser transformado em um lagarto, ele queria virar o homem lagarto, porque aquilo traria felicidade para ele, porque para ele aquilo ali era uma manifestação de beleza. Então, a gente não consegue definir o dano estético com base num enfeiamento ou embelezamento de uma pessoa, já que para uns é bonito ser feio, né? Como diz o ditado popular. Então, o conceito de dano estético mais técnico e mais cabível para que a gente aplique no caso concreto é justamente aquele que define que o dano estético é uma modificação permanente, ou seja, não reversível, e não desejada por aquela pessoa. Então, por exemplo, se uma pessoa está andando de carro e aí vem um outro motorista bêbado, bate nela e por conta disso o vidro quebra e entra no braço dela e ela fica com uma cicatriz irreparável, isso quer dizer que houve ali um dano estético, para além de outros danos, por exemplo, dano material, lá, o conserto do carro, a cirurgia e etc., que essa pessoa tenha que indenizar. Mas, além disso, gente, é importante notar que aquela pessoa ficou com uma cicatriz aqui. Ah, mas aí tem uma cirurgia plástica, então essa pessoa poderia fazer. Se essa pessoa faz a cirurgia plástica e retira aquela cicatriz, isso tira a característica de uma modificação permanente? Não, a STJ já disse que não. O STJ entende que a característica de modificação permanente seria aquela que não voltaria à figura normal, à figura anterior, sem uma segunda intervenção. Quando você faz uma cirurgia, o STJ entende que seria uma segunda intervenção. Então, ela é permanente até que você tome uma outra atitude. Às vezes tem cirurgia que resolve, às vezes não tem cirurgia que não vai resolver. Mas, de qualquer forma, ainda que você faça uma cirurgia posterior e resolva aquela cicatriz, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, isso não descaracterizaria o dano estético, tudo bem? Prosseguindo aqui, gente, a perda de uma chance, gente, o que seria a perda de uma chance? É a retirada da oportunidade de um benefício. Então, por exemplo, aquele caso do jogo do milhão que não tinha nenhuma alternativa correta. O candidato vai lá, está concorrendo a 1 milhão e ele tinha ali 4 alternativas. Ele escolhe uma das alternativas, erra, mas depois ele descobre que nenhuma das outras alternativas estava correta. Ele perdeu aí a chance de ganhar R$1 milhão. O que o STJ falou sobre isso? Vai dar 1 milhão para ele? Não, vai dar 250 mil, porque ele tinha 4 chances, 4 alternativas de ganhar 1 milhão, e 1 milhão dividido por 4 é 250 mil. Prosseguindo. Por fim, gente, chegamos ao lucro da intervenção, que é esse conceito que eu trabalhei com vocês ligado ao direito da personalidade. Então, resumindo aqui, o lucro da intervenção é uma vantagem patrimonial obtida indevidamente com base na exploração ou aproveitamento de forma não autorizada de um direito alheio. Nesse caso específico, o lucro da intervenção se deu pelo uso da imagem indevida da atriz Giovanna Antonelli. Outro ponto, gente, coloquei aqui um resumo do julgado. Jornal que divulgou a foto de um cadáver de um indivíduo morto em tiroteio ocorrido em via pública.
Familiares ajuizam a ação de indenização por danos morais contra o jornal, alegando que houve violação dos direitos da imagem. O que o STJ falou? O STJ julgou a ação improcedente, argumentando que condenar o jornal seria uma forma de censura, que afronta a liberdade de informação jornalística. Por que eu coloquei esse julgado aqui? Porque esse foi um julgado bem polêmico, ele não foi bem recebido pelo público, pelos doutrinadores. Por quê, gente? O que a maior parte da doutrina diz a respeito desse caso? Eu já falei com vocês no bloco anterior que realmente a gente tem uma tendência pós-ditatorial de tentar proteger a imprensa. Só que nesse caso aqui, parece que a proteção do STF foi uma proteção um pouco desarrazoada, um pouco desproporcional. Por quê, gente? Porque seria perfeitamente possível compatibilizar os direitos ali de imagem daquele morto com a liberdade de imprensa. E aí a gente tem uma série de exemplos que são trazidos pela doutrina. Por exemplo, seria possível que a gente trouxesse um sombreamento ali na imagem, para que não ficasse tão nítido no rosto, pelo menos no rosto daquela pessoa, daquele indivíduo. Então a gente teria sim uma forma de conseguir essa compatibilização, e isso não foi privilegiado pelo STF nesse caso, tudo bem? Prosseguindo, gente, isso daqui o uso por sociedade empresária de imagem de pessoa física fotografada isoladamente em local público. Por que eu trouxe isso, gente? Nesse caso aqui, o STJ disse que tinha sim dano moral. O dano moral é decorrente tão somente do fato de ter sido utilizada a imagem da pessoa sem autorização. Por que esse caso é interessante? Porque antigamente a gente tinha uma ideia, um conceito de que tanto pessoas públicas quanto locais públicos, eles poderiam ser divulgados irrestritivamente. Então, uma pessoa pública, uma pessoa famosa, um político, um ator, um grande escritor, qualquer pessoa que tivesse notoriedade social, em um lugar público, uma pessoa que fosse fotografada em um lugar público. Então, por exemplo, uma pessoa comum que está andando na rua, mas ela estava na rua ou estava no shopping, que é um lugar público, qualquer um tem acesso. Nesses casos, então, seria possível que essas imagens fossem divulgadas. Isso é bem interessante, que demonstra uma evolução desses conceitos. Olha, em relação à pessoa pública, primeiro ponto, não existe, e essa é a posição da doutrina majoritária, por exemplo, o Anderson Schreiber trabalha bastante com isso, o Nelson Rosenwald também, Cristiano Chaves, eles falam, olha, não existe pessoa pública. Pessoas são, por excelência, por definição, pessoas privadas. Não existem pessoas públicas. A pessoa ela é individual. Então, pode ser que tenha algumas pessoas, que em alguns casos concretos, elas vão ter o direito de imagem dela ali ponderado com um direito maior. Por exemplo, o presidente da República, que tem uma foto exposta no jornal para divulgar um novo decreto, uma nova medida política do seu governo, isso é totalmente esperado. Agora, o presidente da República que está andando na praia e ele é fotografado, talvez isso tenha que ser ponderado no caso concreto, porque qual a relação dele estar simplesmente andando na praia com o exercício do cargo de presidente da República. Outro ponto que é importante colocar no lugar público, que era o caso desse julgado específico. Gente, fotografias de locais públicos que peguem pessoas. É possível que eu utilize aquela imagem? Tem um transeunte, uma pessoa passando. É possível que eu divulgue aquela imagem? Depende. Depende do quê? Se aquela pessoa ela pode ser identificada ou não. Esse é o critério aqui para saber se a gente pode utilizar aquela imagem. Então, se eu coloco uma foto de pessoas andando na rua, mas o rosto das pessoas estão borrados e várias pessoas, a maior parte das pessoas está de costas, você não consegue identificar quem é, não teria problema nenhum. Agora, se eu posto uma foto de um local público que tem uma pessoa de frente para a câmera, olhando para a câmera, completamente 100% identificável, isso não é aplicável. Então, a gente deixa de lado aí esse argumento da localização pública, tudo bem? Gente, outro julgado polêmico, né? Eu trouxe aqui os julgados mais interessantes, mas outro julgado polêmico é esse julgado do STF que diz que para a publicação de biografias não é necessário mais autorização prévia do indivíduo biografado. Esse foi um tema muito polêmico, porque a gente não sabia se precisava, não precisava, enfim, chegou no STJ e aí ele foi para repercussão geral. E aí foi julgado que realmente seria dispensável a autorização
para a publicação de uma biografia. O que é interessante ressaltar aqui, gente? Bom, quando a gente fala em responsabilidade civil e a gente fala de indenização, a gente vai aprofundar isso quando estiver falando de responsabilidade civil, mas inegavelmente o que se pretende priorizar hoje em dia é a prevenção e não a repressão. É uma ideia de que aqueles danos eles não sejam cometidos, que aquelas pessoas elas não tenham a sua dignidade da pessoa humana violada. E não que uma vez que ela tenha essa dignidade da pessoa violada, ela seja ali indenizada, né? E por que isso, gente? Porque a gente até modificou a denominação que a gente utilizava. Antes a gente falava em reparação de dano moral, reparação. Gente, reparação traz uma ideia de retorno ao status quo ante, retorno a uma situação anterior, que a gente sabe que não é possível. Uma vez que você ouviu, por exemplo, uma ofensa, um xingamento, você não tem como desouvir aquilo. E aí tudo bem, você pode ser indenizado por aquilo, com ou uma retratação formal, ou com uma quantia de pecúnia, mas isso não faz com que você consiga retornar ao status quo ante. Então, a melhor forma de lidar atualmente com responsabilidade civil, com o dano moral, é justamente a prevenção. E esse julgado do STF, ele vai exatamente na contramão. Ele fala exatamente o oposto. Ele fala que, olha, não precisa de autorização, e aí, mais uma vez, privilegiando de uma forma até um pouco desproporcional a liberdade de imprensa, não precisa de autorização, e aí se aquela pessoa ali que foi retratada numa biografia se sentir violada, ela então que ajuize uma indenização. Gente, assim, realmente vai na contramão de tudo que a gente vem evoluindo ao longo das últimas décadas em relação à responsabilidade civil, mas mais uma vez é um tratamento historicamente aceitável, não que seja aceitável, né? Ele continua sendo criticável, mas é um comportamento historicamente previsível por conta da nossa origem ditatorial, tudo bem? Gente, um ponto aqui que é importante a gente falar, nome civil. Como eu falei com vocês, o nome civil ele tem um tratamento dentro do Código Civil e tem um tratamento também pela lei de registros públicos. Nome civil, gente, qual é o conceito? O nome da pessoa física é um sinal, elemento de identificação que individualiza a pessoa, fazendo com que ela seja diferenciada dos demais membros da família e da sociedade. Por que eu quis colocar isso aqui, gente? Porque a gente tem uma série de flexibilizações a um princípio. Teorias da natureza jurídica do nome. A gente tem uma série de teorias, mas a que a gente adota é que o nome é um direito da personalidade, que é a última teoria aqui, tanto é que está incluído aí dentro do capítulo do Código dos Direitos da Personalidade. E aí tem a teoria do Estado, que o nome é um elemento de Estado. Teoria negativista, o nome não é um direito, é apenas uma forma de identificação da pessoa. E teoria da propriedade, que o nome integraria a propriedade da pessoa. Não, a gente sabe que o nosso Código Civil adotou a teoria do direito da personalidade. Bom, a posição do STJ é nesse sentido, de que o nome é um direito da personalidade e que o nome ele é basicamente imutável. A gente tem um princípio, que é um dos princípios nortes, está lá no artigo 58 da Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015, que o nome ele é imutável. Por que esse nome é imutável, gente? Por conta da segurança jurídica. Eu não posso ficar mudando de nome. Imagina, se eu tenho ali vários credores, eu devo para várias pessoas, e aí toda hora eu mudo de nome para tentar atrapalhar o recebimento desses credores. Então, isso não é aceito. Tudo bem, gente? Então, o que o STJ falou? Ele tem uma série de casos sobre esse princípio da imutabilidade do nome, flexibilização, se seria possível ou não. O que ele diz nesse julgado que está aqui no slide agora? Que a simples vontade de mudar o nome não é suficiente. Então, era uma pessoa que era conhecida como Tatiana, mas seu nome era Tatiane. E ela queria mudar de Tatiane para Tatiana. O STJ falou que não, que era simples vontade dela. Mas tem vários outros casos que o STJ ele flexibiliza isso, principalmente com relação à relação dos filhos com os pais, paternidade socioafetiva e etc. E aí, gente, eu deixei todos esses julgados aqui, vários exemplos de julgados para vocês, inclusive uma compilação no final. Tudo bem? Eu queria pedir para vocês lerem isso. Agora, só para a gente encerrar esse bloco, eu quero dar um exemplo para vocês de um direito da personalidade que não está lá naquele rol exemplificativo do Código Civil,
que é justamente o direito ao esquecimento. Qual seria o conceito de direito ao esquecimento? É o direito que uma pessoa possui de não permitir que um fato, ainda que verídico, ocorrido em determinado momento da sua vida, seja exposto ao público em geral, acusando de sofrimento ou transtorno. Então, gente, a gente pode dar como exemplo aqui o caso da pessoa que comete um crime, cumpre lá a pena e depois, quando ela está sendo solta, né, ela vai ser posta em liberdade ali, porque ela já cumpriu aquela pena, ela tem divulgado, o seu nome divulgado em todos os jornais que vai ser solto. Isso seria uma ofensa ao direito ao esquecimento. Tudo bem, gente? Então, a gente encerra aqui, a gente conseguiu cobrir bem o que eu queria dar realmente uns exemplos mais polêmicos em relação aos direitos da personalidade, e a gente volta depois falando sobre pessoa jurídica. Tudo bem? Muito obrigada, gente.